Bom, vamos então continuar o nosso conteúdo aqui. Nós estamos estudando, são basicamente 3 assuntos, né, em cálculo 1, limite, derivada e integral. Estamos no conteúdo do meio aqui, na derivada. E aí, como eu não falei de algumas coisas lá no início, porque o início já ficou muito longo, vou parar para discutir algumas coisas aqui para a gente poder continuar o assunto de derivada. Então, basicamente, eu falei da regra da cadeia, que é a derivada da função composta. E agora, eu preciso falar da regra da derivada da função inversa. E aí, por quê? Porque existem algumas funções inversas que são importantes da gente conhecer e a gente não estuda no ensino médio. Então, isso daí seria um pré-cálculo valendo mesmo assim. Como a gente vai ver depois, que são as inversas das funções trigonométricas, que a gente vai ver hoje, e hiperbólica amanhã. Então, vou aproveitar essa oportunidade de que eu tenho que falar da derivada da função inversa e vou dar uma leve pausa aqui, entre aspas, né, porque a gente também vai derivar hoje, mas fazer uma pausa aqui nesse conteúdo de derivada para falar de algumas funções que a gente ainda não falou, e elas têm propriedades interessantes também. Essas funções são as chamadas funções hiperbólicas. Algum problema aí com o som, com a imagem, todo mundo ouvindo com clareza, vendo a tela, tudo certo aí? Gravando aqui. De boa. Beleza. Dá para ver e ouvir bem, né? Só não tem como mudar a minha voz. Infelizmente é essa. Mas aqui, funções hiperbólicas. A primeira função hiperbólica é a função seno hiperbólico. Eu vou já explicar esse nome. Vou explicar só a parte do hiperbólico. Eu não vou explicar por que ela é chamada de seno também. Seno hiperbólico, né? Então ela é definida da seguinte maneira. Sen... A gente escreve assim, S-E-N-H. Em livro de inglês, em livros em inglês desse assunto, vocês vão ver com I. Sim, H. Porque em inglês é sine. Aí é hyperbolic sine. Aí fica com I no meio. Então, se alguém pegar um livro em inglês depois e ver isso aqui, é por causa disso. Bom dia, todo mundo. Quem chegou agora também. E o seno hiperbólico, então, do número x, ele é definido, olha só, como e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Bom dia. Tá? Então, esse daqui é a função seno hiperbólico. Para quem chegou agora, eu estou falando de funções hiperbólicas hoje. Acabei de começar. E a primeira que eu vou falar é o seno hiperbólico, que é definido dessa forma aqui. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E é isso. Quando a gente plota o gráfico dessa função, ela tem esse aspecto aqui. Parece um pouco com a função x ao cubo, né, que eu pedi para vocês fazerem um gráfico desse na primeira lista. Parece um pouco. Então, essa função ela é assim, ela tem esse comportamento. Ela é uma função crescente, como vocês podem ver. À medida que x aumenta, o seno hiperbólico de x aumenta, então a gente pode escrever algumas propriedades dela aqui, né? Que assim a gente vai conhecendo melhor essa função. Ela é uma função crescente. Seno hiperbólico de 0 é 0. Por quê? Porque se eu substituir lá, fica e elevado a 0 menos e elevado a menos 0 sobre 2.
que dá 1 menos 1, que dá 0. Então, o seno hiperbólico passa pela origem aqui. Seno hiperbólico de 0 a 0. É uma função crescente. A gente pode ver os limites também dela, assintóticos, né? O limite do seno hiperbólico de x, quando x tende a mais infinito é mais infinito. O limite, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. Então, se vocês estiverem estudando uma situação física, ou em outra situação, em que uma grandeza é descrita pelo seno hiperbólico, automaticamente vem no pacote tudo isso aqui, certo? Então, vocês já vão saber que estão lidando com uma função crescente, uma função que passa pela origem, então, quando a variável se anular, a função vai se anular, e que ela cresce com x e decresce com menos x também, ou seja, ela é crescente sempre, então, e ela vai para mais infinito no infinito, menos infinito no menos infinito. Certo? Então, são essas propriedades aí, basicamente. Essa função, ela é uma função elementar é uma solução elementar de algumas equações diferenciais. Estou tentando me lembrar agora. Tá bom. Então, ela é uma solução elementar de algumas soluções, de algumas equações diferenciais. Tá? O importante é vocês terem alguma coisa relacionada a ela na cabeça. O mais importante de memorizar é essa definição dela aqui. Isso aqui é uma definição. E o gráfico. Esse aspecto do gráfico é importante vocês terem na cabeça. A outra função hiperbólica. Ah, sim, por que hiperbólico? Já vou explicar. Só não lembro qual é o slide. Sim, eu botei um gráfico aqui, eu vou explicar assim, daqui a pouco. Então, a outra função importante da gente conhecer, que também é uma função hiperbólica, é o cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico ele é definido como sendo assim, cos h, e isso não tem diferença se for em inglês ou português, é escrito do mesmo jeito. E ele é e elevado a x, olha a diferença está bem aqui. A única diferença está bem aqui. Mais e elevado a menos x sobre 2. A diferença está só nesse sinal bem aqui do meio. Ó. Certo? E justamente por causa dessa diferença, o cosseno ele vai pegar uma média entre uma exponencial crescente, e elevado a x, e uma decrescente aqui, elevado a menos x, e vai tirar essa média. Então vai dar isso aqui, essa curva azul aí do meio. Ok? Se vocês forem na Wikipédia, tem... Assim, não é legal, né, ficar recomendando a Wikipédia como fonte de conhecimento. Mas aqui tem algumas coisas que ela é essencial às vezes. Eu não sei. Funções hiperbólicas. Para esse tipo de coisa, assim, consultar esse tipo de tabela, ela é muito importante, na verdade. Aí aqui tem uma longa explicação dessas funções, tem muita coisa aqui. Aqui não tem muita coisa, não. Tá? Mas se vocês vierem aqui do lado, ó, outras línguas, inglês, aí ó, o tamanho da barrinha aqui do lado fica menor, né? Tem coisa pra caramba. Então aqui tem uma explicação de tudo. Ó, por que o seno hiperbólico tem esse aspecto, né? Enfim, aqui ó, explicação do gráfico do seno hiperbólico, explicação do gráfico do cosseno hiperbólico. Eu não vou entrar nisso agora, que eu quero falar de outra coisa. Mas quem tiver mais curiosidade de entender melhor as funções hiperbólicas, tem lá no capítulo inicial do cálculo A, tem um pouquinho, e tem mais aqui na Wikipédia.
eu vou falar rapidinho de algumas delas só mesmo assim, selecionando o que a gente vai precisar. Ok? Então esse é o cosseno hiperbólico. Vejam agora que ele já não é uma função crescente em todo o domínio, né? Ó, essa função ela é crescente só para valores positivos de x. Crescente quer dizer que ela sobe, assim, o gráfico sobe para a direita. E ela é decrescente para x menor que zero. Eu vou falar mais sobre crescente e decrescente depois que a gente estudar a derivada. Né? Ela não se anula no zero. Esse gráfico aqui, eu preciso corrigir esse gráfico, porque ele está dando uma impressão errada aí. Esse gráfico está dando uma impressão errada. Espera aí, pessoal, rapidola. Então, o cosseno hiperbólico ele não passa pela origem. Vocês não estão vendo nada? Estão vendo nada? Ignorem tudo aqui. Aqui. Então, o cosseno hiperbólico ele não passa pela origem. Esse meu gráfico aqui está dando essa impressão. Então, eu vou só corrigir ele rapidinho aqui, ó. Que na verdade ele é assim, desse jeito aqui. Agora, melhorou. Bom dia. Então, o gráfico do cosseno hiperbólico ele é assim, ó. Ele passa pelo 1 aqui no zero. Bem aqui está 1. Né? Então, esse é o gráfico da função cosseno hiperbólico. Então, cosseno hiperbólico de 0 é igual a 1. Então, isso é uma diferença fundamental, né, entre os dois. Uma delas corta a origem dos eixos e a outra, cosseno hiperbólico de 0 é 1. Por quê? Porque quando a gente calcula cosseno hiperbólico de 0, ele vai dar e elevado a 0 mais e elevado a menos 0 sobre 2, que fica 2 sobre 2, que dá 1. Né? E essa diferença aqui é interessante, né? É uma coisa tão simples, mas ela influencia em solução de equações diferenciais também, na hora de escolher o que a gente chama de condições iniciais. Muito bem. E o que mais é possível falar dela aqui? Os limites assintóticos, né? Então, o limite dessa função cosseno hiperbólico, quando x tende ao infinito, ele vai ser... não precisa nem recorrer ao gráfico, mas é óbvio que o gráfico dá isso mais fácil, né? A gente pode calcular daqui. Quando x tender ao infinito, esse termo aqui vai dar zero e esse termo aqui vai dar infinito. Então, infinito mais uma constante dá infinito, sobre 2 dá infinito também. Né? Então, aqui dá mais infinito. E a mesma coisa vai acontecer com o limite quando x tender a menos infinito. Vai dar mais infinito também. Que vai inverter o raciocínio aqui. Mas devido a esse sinal de mais do meio, não vai mudar o sinal aqui da frente do infinito. Certo, pessoal? Então é mais ou menos isso que eu tenho para falar sobre o seno e o cosseno hiperbólicos. O porquê deles serem chamados de seno e cosseno tem a ver com números complexos. Talvez eu fale isso em outro momento. Agora eu não queria tirar o foco aqui. Mas eu posso explicar por que cosseno e seno é o nome que se dá para eles. Certo? Então vejamos algumas curiosidades, porque as mais importantes são essas duas, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Vamos ver.
Primeira curiosidade sobre o cosseno hiperbólico. O gráfico dessa função é uma curva. Ela tem um nome especial. Essa curva tem um nome especial. Ela se chama catenária. E eu vou trocar essa figura bem aqui. Essa figura, esse gráfico do cosseno hiperbólico, é o formato de qualquer corrente suspensa. Por que esse nome? Boa pergunta. Não sei. Não sei. Não tenho certeza agora se ela... Não, estou confundindo com outra coisa. Não sei, não. Eu sei o porquê do nome de outra coisa. Esse daí eu não sei, não. Mas, enfim. Vale a pena depois a gente pesquisar e aí alguém mandar no grupo para gente aprender lá. Ela é o formato de qualquer corrente suspensa. Eu botei esse endereço aqui justamente para lembrar de ver e mostrar para vocês aqui. Geralmente eu costumo usar o Wikipedia em inglês e isso é uma vantagem para vocês aprenderem inglês, né? Tem muito mais coisa. Então ela é o formato da corrente suspensa aqui. Tem um exemplo, ó, desse fio aqui. Apesar de aparentemente, ó, isso aqui, né, que poderia ser a rua de qualquer um de nós aqui, cheio de fio pendurado, né? Ó, essa curva aqui é uma catenária. Qualquer corrente suspensa que vocês... Devia ter ativado o Safe Search aqui primeiro, né? Sabe lá o que pode aparecer. Bom, ó, o formato de qualquer corrente suspensa aqui é uma catenária. Não é imediato, assim, não é, digamos assim, super fácil, né? Demonstrar que isso daqui é um cosseno hiperbólico. Mas tem um livro que demonstra isso. Se eu não me engano, é esse livro aqui. Equações diferenciais aplicadas. Ele tem na Biblioteca Central da UFPA, que obviamente não está acessível agora, né? Esse livrinho aqui, que tem na livraria da SBM. Deixa eu ver se eu mostro a capa. Esse livro aqui. Equações diferenciais aplicadas, do professor de Jairo Guedes de Figueiredo. O professor de Jairo é um dos maiores matemáticos do Brasil. Ele estuda equações diferenciais. Aí aqui nesse livro está demonstrado isso. Mas eu recomendo que vocês não procurem isso agora, né? Se de repente, depois de fazer cálculo 3, vocês tiverem curiosidade, aí dá uma olhada lá na biblioteca. Mas eu recomendo não ver isso agora. Tá bom? Ok. Então, uma curiosidade, né? Qualquer corrente suspensa vai ter o formato do gráfico do cosseno hiperbólico. E isso é demonstrável matematicamente. Então, tipo, a gravidade, né, atuando sobre um objeto que tem essa propriedade semelhante ao de uma corrente, naturalmente vai assumir essa forma por ser a mais estável de acordo com aquele jogo de forças. E uma curiosidade relacionada a isso é que essa também é, por consequência, a forma mais estável para se colocar um arco em pé. Ou seja, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Catenária escultura. Não sei se o nome seria escultura. É a melhor forma para fazer arcos em construções, é a catenária. Que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir falar que esses arcos usados aqui nesse tipo de situação, ó, tipo essa aqui, onde estou passando o mouse aqui, ó, esses arcos aqui eles dão estabilidade para construção, né? Porque tem um jogo de forças aí que faz com que seja muito difícil uma força vinda de cima para baixo
quebrar isso. É mais fácil quebrar de fora, de dentro para fora. É tipo o, o ovo, né? O pintinho lá dentro do ovo é mais fácil para ele quebrar o ovo de dentro para fora por causa da curvatura, que ele está vendo uma curvatura côncava. Olha, a Amanda fez uma pesquisa para a gente. Vamos ver aqui. Vou ler para a gente ver aqui. Obrigado, Amanda. A palavra catenária vem do latim catena, que significa corrente. Christian Huygens foi o pioneiro no uso do termo catenária em uma correspondência com Leibniz em 1690, Wikipédia. Interessante, né? Então, olha só, catenária significa corrente. Faz sentido, então, a gente está falando disso, né? Correspondência com Leibniz. Huygens foi o cara que propôs a primeira, digamos assim, tentativa de explicação mais robusta, né, sobre o funcionamento das ondas. Uma tentativa de explicação que até hoje, nos livros de física básica, ainda aparece como modelo, ainda pode ser usado como modelo para explicar algumas coisas, tipo difração. Uhum. Corrente catenária alternada e contínua. É isso. Só que eu queria encontrar uma porcaria de uma escultura que eu vi aqui. Talvez em outra língua apareça. Achei. Monumento. O nome não é escultura, é monumento. Então, se construir um arco em formato de uma catenária, se construir... Oh, caramba. Tá aqui. Às vezes é difícil o computador, né? Ó, isso aqui é uma escultura. Realmente existe um monumento. Realmente existe isso daqui. Então, se fizer uma catenária invertida, como os arcos eles são estáveis, pelo fato da catenária ser a forma mais estável pendurada, ela também é a mais estável invertida. Para se construir um arco que vai ter uma distribuição perfeita de forças aqui, que vai fazer com que esse seja o melhor formato de arco possível para se usar numa construção. E aí as pessoas foram e fizeram monumentos, né, usando isso. Esse daqui é do quintal da minha casa, ó, por exemplo. Tá? É, claro que não, né? Ninguém riu, mas tudo bem. Ó, então, é isso que eu quero dizer. Ó, vai ter uma distribuição de forças aqui em cada tijolo desses, de tal maneira que vai ter um equilíbrio praticamente perfeito aqui. Claro que se vier um vento numa direção perpendicular, isso daí vai derrubar, né? Mas, enfim, vocês pegaram a ideia, né? É isso. Então, as funções hiperbólicas são muito interessantes. Tem muita coisa... eu fechei, né? Que merda. Mas aqui na página sobre funções hiperbólicas, sobre catenária, tem muito mais curiosidade para quem tiver interesse. É bom a gente saber essas curiosidades porque vocês sabem que a aprendizagem ela funciona através de conexões, né? As sinapses lá do cérebro. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor como estudante. Tipo, se tu vai aprender uma coisa nova, tu tem que deliberadamente ligar várias coisas a essa coisa nova. Então, se está estudando cosseno hiperbólico e fizer uma conexão disso com uma imagem, que no caso é a imagem lá daquele monumento, se fizer uma conexão disso com a corrente suspensa, sem devagar muito, assim, isso facilita a tua aprendizagem. Então, enquanto estudante, tu tem que ter essa noção também. Eu não entendi o que você quis dizer, ponte do Da Vinci. Eu acho que o Leonardo da Vinci é mais antigo do que o cálculo, então talvez ele não conhecesse isso.
Não sei. Não sei dizer. A gente pode ver isso... Ah, é assim, é? Não sei. Talvez depois de encontrar uma certa estabilidade nesse negócio aqui, talvez o formato seja de uma catenária. Mas eu não sei, então não vou me arriscar. O Leonardo da Vinci era uma pessoa realmente única, né? Nessas construções assim. Não conheço, mas já ouvi falar de muita coisa. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Eu não, que eu não sei, mas se alguém quiser, se tu quiser falar mais disso depois, Lucas, fica à vontade. A explicação de por que o nome é função hiperbólica, que eu aprendi anteontem para poder ensinar para vocês aqui. O nome é função hiperbólica porque o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico são parametrizações. Parametrização é uma coisa que vocês vão estudar em cálculo 4, né? De uma hipérbole. Então é basicamente, mas a gente que estuda física pode entender isso de uma outra forma mais fácil de entender. Se tu imaginar uma partícula vindo aqui de baixo, né? Imagina uma partícula vindo aqui de baixo, com uma velocidade inicial aqui. Né? Se a posição x dela for um cosseno hiperbólico em função do tempo e o y for um seno hiperbólico em função do tempo, então a trajetória que essa partícula vai fazer vai ser uma hipérbole. Certo? Que é essa curva azul. É por isso que essas funções são chamadas de funções hiperbólicas. Né? Então, essa é a razão para isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre essas curiosidades aqui ou sobre essas funções? Senão eu passaria para outra coisa agora. Não? Ou se tiver, fique à vontade aí. Bom, e aí essas funções elas têm muitas propriedades que são análogas às funções trigonométricas. Eu não, beleza, tá. Tem muitas propriedades que são análogas às das funções trigonométricas. Então, essa identidade aqui é uma delas. E a razão para ter essa analogia, eu não posso explicar agora ainda, porque eu não falei de números complexos. Mas se a gente tiver uma outra oportunidade, eu posso explicar isso melhor. E basicamente, é assim, eu posso resumir bem aqui do lado. É que, na verdade, o cosseno de x é o cosseno hiperbólico de i vezes x. Né? E o do seno eu não lembro agora. Mas, enfim, elas estão relacionadas. Muito relacionadas, intimamente relacionadas. Só que tem uma transformação complexa aí de uma para outra. Né? Então, por esse motivo, vai ter essa identidade, mas a gente pode demonstrar essa identidade sem recorrer a isso. Então, o cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado dá 1. Cosseno hiperbólico é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado menos o seno hiperbólico é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. É legal fazer esse tipo de demonstraçãozinha aqui para ganhar uma certa prática, né? Com essas coisas aqui, quem quiser. Então, vai ficar e elevado a 2x mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo é menos 2x, dividido por 4. Menos aqui. E elevado a 2x em cima, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é menos 2x, sobre 2. Então, sobre 2 não, né? 2 ao quadrado, 4.
Para dar aula de matemática tem que saber isso aqui. Tá? Fica a dica para vocês. Então aqui fica 1/4 na frente. E aqui fica e elevado a 2x mais. Esse daqui vai dar 1, né? Porque fica e elevado a 0, dá 1. Vou fazer de outra cor aqui para não misturar tudo. Então, esse aqui dá 1. Esse aqui também. Então fica 2 mais e elevado a menos 2x menos. Aí olha só. Isso daqui é uma coisa que tem que prestar atenção, porque mesmo depois de muitos anos a gente continua errando isso aqui. Então, olha só, esse menos ele está na frente de tudo isso aqui. Então vai trocar o sinal de tudo. Mesmo que não esteja um parêntese escrito aqui. Então fica menos e a 2x, inverte esse, mais 2, e aqui menos. Né? Então aqui vai cancelar esse com esse. Vai cancelar esse com esse aqui. E aí fica 2 mais 2. Outra dica para vocês aí, ó. Né? Tem que saber isso aqui também. Tá? Então, usando esse fato, vai ficar 4 sobre 4, que é 1. E aí a gente conclui que cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Então, olha, existe uma semelhança muito grande, mas existe uma pequena diferença também. Né? Então, a identidade lá na trigonometria seria cosseno quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. E aqui não, aqui é cosseno quadrado menos seno quadrado igual a 1. Né? Então, interessante. Alguém não entendeu uma passagem aqui, alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Sexta-feira geralmente era o dia que tinha peixe frito lá no RU. Saudades, né? Bom, a outra função, então, interessante da gente discutir, e que também é importantíssima na física, é a tangente hiperbólica. Isso daqui não é a mesma coisa, Amanda. Não é. Depois você tem que ver a primeira parte da aula que eu falei bastante aqui sobre. Ah, tá. Já viu, né? Então, ela tem esse nome porque elas estão relacionadas. Ela tem uma conexão com o cosseno. Mas não é a mesma coisa. A conexão é essa bem aqui. Tá legal. Mas só para você saber onde olhar depois, ó, tem uma conexão bem aqui. Que eu escrevi bem. Que é essa aqui, ó. Cosseno de x é o cosseno hiperbólico de i vezes x. E tem uma relação dessa para o seno também, que eu não lembro agora, mas tem. Só que como a gente não está estudando funções complexas, sem funções reais, eu não posso entrar muito nisso aqui, senão a gente vai acabar saindo do nosso assunto. Mas é isso. Importante sua pergunta. Bom, outra função importantíssima para a gente discutir é a tangente hiperbólica. Ela aparece... Tá bom. O Hzinho é justamente para dizer que não é o cosseno, é o cosseno hiperbólico. Aí a gente pega todas as funções trigonométricas, como eu vou te mostrar aqui para vocês, e a gente só bota um Hzinho na frente aqui, para dizer que é hiperbólico e não confundir com a trigonométrica. Então isso daqui aparece umas situações interessantes na física, tipo o sólido de Einstein, se eu não me engano. Né?
uns modelos assim de física estatística que vocês vão ver depois. Certo? Então, não tenho certeza se é nesse exemplo que eu falei, mas em algum. A tangente hiperbólica, olha só que interessante, ela é tangente hiperbólica, ela é seno hiperbólico dividido por cosseno hiperbólico, tá? Então, não precisa memorizar nenhuma fórmula nova, né? Se a gente memoriza a fórmula do seno e do cosseno, é só aplicar as mesmas regras lá da trigonometria para essas funções aqui. Porque os nomes eles foram definidos justamente para facilitar essa relação, essa memorização, né? Então, tangente hiperbólica nada mais é que seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. E aí, se a gente lembrar que seno hiperbólico de x é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, e que cosseno hiperbólico é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, então, dividindo os dois, vai cortar esse 2 com esse 2 aqui, né? Mas eu vou fazer passo a passo. Tá, o seno dividido pelo cosseno. E aí corta esse 2 com esse 2 aqui. Então, outra maneira de escrever o tangente hiperbólica que não precisa ninguém memorizar, justamente porque dá para fazer essa continha que eu fiz aqui, é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x. Né? Inclusive, é bem interessante de calcular limites no infinito aqui. A gente já passou desse assunto, né? Mas seria interessante calcular esses limites aqui para mostrar essas propriedades aqui que eu vou escrever. Então, o limite da tangente hiperbólica, quando x tende ao infinito, né, tangente hiperbólica de x, dá mais 1. E o limite aqui do outro lado, da tangente hiperbólica de x, quando x tende a menos infinito, dá menos 1. Então, essa função tangente hiperbólica, diferente do seno e do cosseno, é uma função limitada, né? Porque ela está sempre entre menos 1 e 1. Então, quando a gente relaciona isso com funções trigonométricas, isso tem uma certa limitação, né? A gente tem que ter noção disso. Que, tipo, o gráfico não vai ser igual, vai ser bem diferente. As funções trigonométricas, elas são, em geral, periódicas. Acho que todas são. Elas se repetem de um intervalo para o outro. As hiperbólicas, não. Justamente porque elas são construídas a partir de exponenciais, que não são funções periódicas. É isso. E como a exponencial nunca se anula, e aqui no denominador tem a soma e não a diferença das exponenciais aqui, ó. Então, essa tangente hiperbólica nunca vai divergir. Ela é perfeitamente contínua aqui, perfeitamente diferenciável. Outras funções hiperbólicas, que eu não vou falar muito, porque eu acho que eu já falei das três mais importantes. Elas vão ser obtidas, na verdade, ó, pelas mesmas relações análogas aqui da trigonometria. Então, a secante hiperbólica vai ser o inverso do cosseno. Não sei se está dando para vocês enxergarem bem esse azul aqui do lado esquerdo. Tá? Acho que dá, né? Meu celular que estava com brilho reduzido aqui. Bom, da mesma forma que a secante é igual ao inverso do cosseno, né? Tá bom, obrigado. E a cossecante hiperbólica vai ser o inverso do seno hiperbólico, do mesmo jeito que a cossecante da trigonometria é o inverso do seno da trigonometria, e assim por diante.
Então, a cotangente hiperbólica vai ser o inverso da tangente. E aí eu incluí aqui os gráficos, os três de uma vez, logo para reunir tudo de uma vez, né? Então, a secante hiperbólica, essa curva azul, veja que ela parece uma, né? Parece uma montanhazinha. Quem já leu O Pequeno Príncipe deve lembrar que lá no início tem um desenho assim, né? Então parece o desenho lá. Aí o autor pergunta pra gente, o que é isso? Vai ter gente que vai ver um chapéu, mas quem desenhou, na verdade, desenhou uma cobra que engoliu um elefante. E o elefante tá aqui dentro. É, não é um chapéu, é uma cobra que engoliu um elefante. Enfim, então a curva azul aqui é a cobra que engoliu o elefante. A curva vermelha aqui, do cossecante hiperbólico, ela vai ser um pouco parecida com a função 1 sobre x, né? Que a gente já estudou antes, que ela é assim. Não sei dizer se vão ser hipérboles. Então, não sei, realmente. Tá? E, finalmente, a cotangente hiperbólica, que é essa curva verde, ela vai ser parecida com essa 1 sobre x, mas ela tem essas assíntotas aqui. Tem essas assíntotas que são essas curvas que eu tracejei bem aqui, ó. Então, a cotangente hiperbólica, ela nunca vai ter um valor entre 1 e menos 1. Nem mesmo 1, nem mesmo menos 1. Vai ser sempre intermédio, além desses valores. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Não tem como a gente memorizar todas as funções do mundo, que elas são infinitas. Depois, quando vocês estudarem métodos de física teórica, quem optar por permanecer no curso, quem não fizer vestibulinho para outro curso, Shuriken. Ah, é, né? Pode crer. Interessante. Quem optar por fazer método de física teórica, continuar no curso de física, depois vocês vão ver as chamadas funções especiais. E aí elas são mais difíceis de trabalhar ainda. Então a gente tem que se acostumar, de certa forma, a ter consciência de que a gente não vai entender tudo dessas funções. E que muitas vezes ter o gráfico já é coisa pra caramba. Já dá pra saber muita coisa. Então esse gráfico aqui ele é legal. Ele é importante da gente ter. Precisou da secante hiperbólica, cossecante hiperbólica, cotangente hiperbólica, muita coisa vem desse gráfico. E dá para fazer analogias que nem eu fiz, né? Então, por exemplo, ó, a secante hiperbólica, ela tem um comportamento parecido, essa curva azul, com uma gaussiana, que é isso aqui, uma gaussiana. A gaussiana é uma função assim, e elevada a menos x ao quadrado. Ela é importantíssima para a estatística, essa função que ela é a chamada distribuição normal, né, de frequência e tal. Que é aproximadamente uma gaussiana. Vou ver se dá para encaixar a gaussiana em algum assunto aí do futuro, que ela é importante. A cossecante hiperbólica, ela é parecida com a função 1 sobre x, né, que é assim. E a cotangente hiperbólica, não sei se tem alguma analogia que eu possa fazer. Mas, enfim, ela vai ter essas assíntotas e ela vai ser parecida com a 1 sobre x, mas além dos limites dela. Não sei se o meu desenho ajudou ou atrapalhou. Enfim, mais ou menos isso, então, pessoal, que eu tenho para falar sobre essas funções. Ficou alguma dúvida das funções hiperbólicas até agora? Alguma coisa? Vocês já conheciam isso? Já tinham visto? Em algum canto? Tá bom. Então,
Não entendi, Amanda. Você conhecia a gaussiana ou não conhecia? Não entendi. Ah, tá. Pois é. Então, o secante hiperbólico vai ser semelhante. Exatamente, é. Parece estatística. Essa função gaussiana ela também é importante em alguma coisa de mecânica quântica, partícula livre. É, partícula livre. Vai ser importante lá também. Eu acho. Acho que sim. E aí nós temos outras identidades aqui envolvendo essas funções, que são essas aqui. 1 menos a tangente hiperbólica quadrado é igual a secante hiperbólica ao quadrado. Eu acho que essa daqui é idêntica à relação trigonométrica. Não tenho certeza. E também análoga à identidade trigonométrica que a gente tem entre cotangente hiperbólica e cossecante, entre cotangente da trigonometria, cossecante também da trigonometria, em analogia àquela relação que tem lá, também tem essa aqui, hiperbólica, né? Que é cotangente hiperbólica ao quadrado menos 1 igual a cossecante hiperbólica ao quadrado. Tá? Então, resumindo, a gente tem essas três identidades trigonométricas aqui que eu já esqueci. A primeira eu acho que é cosseno na frente. É cosseno. Nunca consigo memorizar isso. Então, a primeira aqui que a gente viu, né? É cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x igual a 1. Né? Então, são basicamente essas três aqui as mais importantes. Eventualmente, não estou dizendo que vai ter, mas eventualmente em algum exercício pode precisar. Tá? Certamente vai ter uma questão envolvendo funções hiperbólicas. Talvez precise de uma identidade dessa, se precisar, basta essas três aqui, não vou pedir nada além disso. Especialmente a primeira é a mais importante. Então vamos ver como é que funcionam as derivadas dessas funções, das funções hiperbólicas. Sendo hiperbólico, olha só que interessante, a gente pode usar o que a gente sabe, que é a definição dela, que a gente já sabe derivar exponencial, né? E não precisa recorrer, então, ao limite, né? A definição via limite. A gente pode calcular a derivada do seno hiperbólico de x simplesmente assim. É a derivada de e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Tá feio. Melhorou. Então, o 2 é uma constante. Está dividindo, eu sei, mas é constante. Então, não vai influenciar na derivada, porque está multiplicando tudo, né? Vale lembrar que dividir é multiplicar pelo inverso. Então, na verdade, tem uma constante meio na frente aí, vezes uma função. Né? Então, a gente pode deixar a constante para fora. E derivar aqui dentro. Então, fica e elevado a x menos a derivada de e elevado a menos x. Cuidado para não se confundir com esses sinais aqui. Esse menos é da fórmula do seno, esse menos aqui do meio. Tá? Então, a derivada de e elevado a x é elevado a x menos a derivada de e elevado a menos x. Tem uma constante lá, que é menos 1. E aí, pela fórmula da derivada que a gente viu, isso vai ser essa constante vezes a exponencial. Então, é menos e elevado a menos x, essa derivada. Tá? Eu fiz aqui do lado, porque a gente está aprendendo, e é importante ir memorizando esse tipo de... Memorizando não, né? Ganhar uma prática com esse tipo de derivada aqui. Quando tem só um sinal assim, vê que o sinal vai descer, essas coisas. Então fica menos e elevado a menos x. E o que é isso se não elevado a x mais e elevado a menos x?
sobre 2, o que é isso senão um cosseno hiperbólico, né? Então, resumindo, a derivada do seno hiperbólico de x é cosseno hiperbólico de x, certo? Tudo bem, pessoal? Então, veja que se a gente escreve uma função em termos de outra, a gente não precisa usar limite para descobrir qual é a derivada. Claro que a gente pode só procurar no Google, né? Mas eu estou falando de calcular aqui como se isso não existisse. A derivada do cosseno hiperbólico vai ser muito parecida. Então eu vou deixar como exercício para vocês mostrar que a derivada do cosseno hiperbólico é igual ao seno hiperbólico. Então, ó, vai ter uma diferença de sinal aqui em relação à função trigonométrica. Funções trigo. Em relação às funções trigo, né, vale lembrar que a derivada do cosseno é menos seno. Então, ó, vai ter uma diferença de sinal. E como é que demonstra essa derivada aqui? Basta usar que o cosseno hiperbólico é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 e derivar essa função. Então, a derivada desse cosseno vai dar menos seno, aliás, mais, né? Mais seno hiperbólico, certo? E as outras funções podem ser calculadas também em termos das anteriores, né? Suas derivadas. Então, a derivada do tangente hiperbólico vai dar secante hiperbólico ao quadrado. E aqui do lado eu coloquei a indicação de como calcular essa derivada. Tá? Ó, então a primeira, como é que deriva? Basta ver que a tangente hiperbólica é seno sobre cosseno. E aí usa a regra da divisão, bem aqui. E a identidade, essa identidade aqui. Então, fazendo isso, dá para demonstrar que a derivada da tangente hiperbólica é secante hiperbólica ao quadrado. E as outras são mais fáceis, né? Derivada da secante hiperbólica vai dar menos tangente vezes secante hiperbólicas. E para isso, basta derivar 1 sobre cosseno hiperbólico de x usando a regra da derivada da divisão ou escrevendo isso como sendo cosseno hiperbólico de x a menos 1 e usando a regra da cadeia, né? Para derivar isso, que vai dar menos 1 vezes isso a menos 2 vezes a derivada dele. Tá? Então, eu quase fiz aqui já, certo? Então, é isso, basicamente. Tá? E as outras vão ser bem parecidas. Então, a derivada da cossecante vai ser menos cotangente vezes cossecante hiperbólicas. Basta derivar 1 sobre seno hiperbólico, que é a definição de cossecante. E a derivada da cotangente também basta derivar 1 sobre a tangente. Deixa eu só... não devia ter apagado isso aqui, né? Vai ser útil para vocês. Enfim, isso aqui é a regra da cadeia, então somente. Ou pode usar a regra da divisão também. Regra da candeia, não. Cadeia. Ok? E a de baixo também muito parecida, né? Como a cotangente é 1 sobre tangente, eu posso derivar assim. Ou eu posso ver que a cotangente é cosseno hiperbólico sobre seno hiperbólico e derivo, certo? Então tem várias formas de abordar esses problemas aí e a gente chega nesses resultados que eu botei aí, tá? Eu estou falando assim rápido porque é função demais, então não dá para a gente fazer na aula cada uma, todas assim, derivar, principalmente porque elas são baseadas em regras que a gente já estudou.
que é a regra da cadeia, da divisão. E essas funções aí, elas são secundárias, na verdade, na sua importância em relação ao que a gente precisa. Então, eu queria falar só isso aí mesmo, sobre elas. Certo? Porque agora eu preciso entrar num assunto muito importante. Então, alguém quiser comentar algo em relação a qualquer dessas coisas que a gente discutiu até agora na aula de hoje, fique à vontade. Alguém? Não? Tá bom. Agora a gente precisa retornar uma coisa que eu falei de um jeito meio corrido anteriormente, né? E na verdade é um desafio para mim falar desse assunto, porque se for explicar do jeito que está no livro, vai levar tempo pra caramba, né? Tem que falar de várias coisas, dar vários exemplos e ir pegando aqui e ali. Então eu vou fazer aqui como se fosse só um pequeno passeio nesse assunto. Porque vocês precisam saber disso. Mesmo que não seja 100% daquilo que tem nos livros, geralmente livros de ensino médio, que nem aquele livro que eu mencionei antes, o Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, que eu fui ontem numa biblioteca comunitária e achei ele lá. Então, mesmo que não seja tudo isso, vocês precisam ter uma noção. Então, seria legal acompanhar esses próximos minutos aqui, porque esse assunto é muito importante e às vezes ele é deixado muito de lado por quem estuda física e ele pode ser muito útil em alguns momentos bem específicos. Dá para passar batido às vezes, mas, por exemplo, mudança de variável, que é uma coisa que na física a gente faz direto. A mudança de variável, na verdade, ela é uma composição de funções, do ponto de vista matemático. Então, ela só faz sentido quando a função que define a mudança de variáveis é uma função inversível. Então, existem funções que são inversíveis e funções que não são. Certo? Então, quando a gente vai fazer uma mudança de variável, tem que ter esse olhar diferenciado para isso. Então, vamos lá. A definição mais geral possível de inversa é essa aqui. Ela é feita a partir da composição de funções, como eu disse. Tá? Não se preocupem se vocês ainda não se acostumaram com essa coisa da composição. Vamos ver isso. Uma função qualquer, f de a em b, então aqui eu estou, quando eu falo mais geral possível, esse a e esse b não necessariamente são subconjuntos de números reais, eles podem ser qualquer coisa, qualquer conjunto. Quaisquer conjuntos não vazios. Né? Quem estuda álgebra abstrata, se tiver alguém estudando álgebra abstrata e ver essa aula aqui, vai ficar com ódio de mim porque eu falei que o A e o B não podem ser vazios. Eles eventualmente podem, e tendo muito cuidado para usar, pisando em ovos, as regras da lógica aqui, é possível atribuir um significado a uma função definida num conjunto vazio e tal. Que uma vez um professor me chamou a atenção disso. Professor Ulisses chamou a atenção disso para mim. Mas aqui para a gente não vai fazer isso, né? Porque isso digamos assim, um caso muito excepcional, que nunca vai aparecer na física. Então, não nos interessa nesse momento. Então, a gente pode considerar A e B não vazios. Eles são diferentes do vazio. Não necessariamente conjunto de números reais. Pode ser números complexos, pode ser espaços vetoriais, podem ser espaços de funções, pode ser qualquer coisa matemática aqui.
quando a gente tem uma função entre dois conjuntos, pensando tão geralmente assim, essa função possui uma inversa, que ela é representada por f a menos 1, e ela vai de B em A, se ela respeitar essas duas propriedades aqui. Bom, então, primeira coisa, essa função ela vai de A em B. Então, A é o domínio e B é o contradomínio. A função inversa dela vai ser uma função que vai de B em A. Tá? Então, a inversa ela vai literalmente inverter todo o caminho feito pela função. Então, se a função pega o x aqui e leva no y, a função f, a menos 1 a inversa vai pegar esse y e vai levar no x. Então, por exemplo, se uma função ela pega aqui o 2 e transforma em 5, a inversa dela vai pegar o 5 e vai levar no 2. É isso que a inversa faz. Ela vai do contradomínio da outra no domínio da outra. Ela inverte tudo. É simples assim, né? A inversa inverte. Explicou pra caramba, né? No caso, eu tô falando de mim. Mas, enfim. Tá. Só que, como é que eu sei que ela é uma inversa? Então, ela vai... Bom dia. Ela vai ser uma inversa quando a composta dela com a função original der a função identidade no conjunto A. Que a gente escreve assim, I de A. Identidade no conjunto A. Por quê? Porque a f ela é uma função de A em B. É mais fácil fazer isso aqui usando o chamado diagrama de setas. Então, ó, de A em B tem uma função f aqui. Né? De B em A, eu poderia desenhar o A bem ali também, mas ia ficar meio confuso. Né? De B em A vai ter a inversa. Então, a composta ela vai fazer isso daqui. Essa daqui, que sai de A em A, vai ser a composta f a menos 1 composta com f. Então, se essa função vier a ser a própria função identidade nesse conjunto aqui, identidade em A, ou seja, é a função que faz isso aqui, pega qualquer x em A e leva no próprio x em A. Então, se isso acontecer, a gente diz que essa f a menos 1 é uma inversa à esquerda de f. Inversa à esquerda. Agora, se a gente parte aqui de A em B, tem a f, né? E a f a menos 1 vai ser de B em A. Então, ela vai ser assim, de B em A. Agora, se essa composição aqui, f composta com f a menos 1, vier a ser a própria identidade do conjunto B, se acontecer isso, então essa vai verificar essa segunda parte aqui. Quando ela verifica essa segunda parte, a gente diz que essa f a menos 1 é uma inversa à direita de f. Eu não quero entrar muito nisso, mas eu vou escrever aqui para não ficar vago, né? Então, isso daqui significa que f a menos 1 é uma inversa à direita. À esquerda. Por que esquerda? Porque está do lado esquerdo da f, simples assim, aqui na composição, tá? É uma inversa à esquerda. Que letra. E essa outra daqui, se ela verificar essa outra propriedade, né? Essa daqui está relacionada com esse diagrama e essa aqui com esse diagrama. Então, se respeitar essa outra propriedade, então essa f a menos 1 vai ser uma inversa à direita. Aí tem como demonstrar para funções quaisquer que uma função vai ser uma inversa à esquerda, se somente se, e aí a minha memória às vezes é horrível, ela for
injetiva ou sobrejetiva, não lembro agora. E vai ser uma inversa à direita, somente se ela for sobrejetiva ou injetiva, não lembro agora. Se a F for, né? Então a função ela só vai ter inversa se ela for ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. E essas são as coisas que eu disse que levaria muito tempo explicar, por isso eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, resumindo, a inversa é uma função que quando eu calculo f a menos 1 de f da x, por quê? Porque isso aqui é a f a menos 1 composta com f calculada em x. E também quando eu calculo f composta com f a menos 1 de x, que é f de f a menos 1 de x, da x. Então essa vai ser inversa. Eu tenho que, para mostrar que uma função é inversa da outra, tem que mostrar essas duas coisas. Quer dizer, se eu substituo a primeira dentro da segunda, dá a variável x. E se eu substituo a segunda dentro da primeira, também dá a variável. Então é assim que eu vejo se uma função é inversa da outra. Vou dar 2 minutos aí para vocês pensarem enquanto eu pego uma água aqui. Já volto. E aí, pessoal, que tá? Hã? Tranquilo? Eu lembro de uma... Já vi em vários filmes, né? Uma história de um cara que se jogou do prédio, né? De vários andares, aí cada andar que ele passava, ele falava, até aqui tudo bem. Enquanto ele caía, né? Até aqui tudo bem. Vocês não acharam engraçado, mas tudo bem. Eu não tô dizendo que ninguém vai sofrer, não. Só uma piada. É... Triste, né? Sad story. Bom, agora a pergunta é como determinar a inversa de uma função? Porque é isso que vai nos interessar. Então, tipo, eu falei do significado e tal, o que que é, por quê.
como determinar agora a inversa? Então, eu separei em alguns passos aqui. Imaginem a música do Telecurso 2000 aí no fundo. Primeiro, escrevemos a função como sendo y igual a f de x, a função que a gente quer inverter. Depois, trocamos o x e o y de lugar na cara de pau mesmo, entendeu? Na moral, a gente troca o x e o y de lugar, certo? Depois, isolamos o y para que ele fique em função de x, certo? Então, depois de ter trocado ele de lugar, vai ser um desafio isolar o x. A gente vai ter que resolver uma equação. Aí a gente resolve, isola o novo y em função do x. Depois, pronto. Se deu tudo certo, você determinou uma inversa. E se deu errado, a função não tem inversa na situação considerada. Que triste. Ou talvez sua conta esteja errada mesmo, tá? Então, os passos são esses. Vamos ver agora no exemplo. Então, repetindo. Primeiro, a gente escreve y em vez de f de x para facilitar. A gente troca o x e o y de lugar na moral. Depois a gente isola o y, que antes era x, né? Para que ele fique em função do x, que antes era y. Vai ficar melhor no exemplo. Pronto. Está feita a inversão. E é aí que moram os problemas quando a função não é inversível. Vamos ver exemplos disso. O exemplo mais fácil do mundo, o exemplo mais fácil do mundo é esse aqui, função do primeiro grau. Interessante, ó, a função constante não tem inversa. Vou deixar vocês pensando nisso. Então, essa função f de r em r aqui, que dá 3x mais 2, vamos fazer isso. Então, o primeiro passo, escrever y. Então, fica y igual a 3x mais 2. Segundo passo, que eu já, obviamente, esqueci. Trocar o x e o y de lugar. Então, a gente troca de lugar aqui, como eu falei. Então, em vez de y, vou botar x aqui. Em vez de x ali, vou botar y. Tá? Terceiro. Opa, não era esse verde. Terceiro passo, a gente resolve agora. E isola o y para que ele seja a nossa função, né? Então, a gente parte aqui de x, já está aí, né? Então, fica x menos 2 igual a 3y, y igual a x menos 2 sobre 3. Então, se a gente conseguiu resolver, essa já é a inversa, ok? Já é a inversa asterisco, né? Vou falar um pouquinho depois. Se a gente conseguiu resolver de forma única, ou seja, se essa é a única solução, a gente determinou a inversa. Se não tiver uma única solução, a função não tem uma inversa. Ela vai ter inversas parciais, digamos assim. Mas não vai ser a inversa da função como um todo, tá? Então, quarto passo aqui. O quarto passo é simplesmente reconhecer de que isso é uma função inversa. Então, essa vai ser a f a menos 1 de x. Vai ser x menos 2 sobre 3. Não foi fácil, pessoal? Ó, não é tão difícil assim, né? Explicando aqui a teoria parece bem difícil, né? Mas na hora que a gente vai calcular aqui, ó, não é tão difícil assim, né? Fala sério. A gente troca o x e o y de lugar e isola ele, certo? Olha aí. Quando vai fazer, a gente vê que é difícil. É verdade. Eu me sinto assim em relação
a vida. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o gráfico de uma função e a sua inversa, porque eles vão ter uma relação também íntima, né? Tem uma relação muito forte entre uma função e a sua inversa. Então, em relação aos gráficos, algo muito interessante acontece. Está fácil. Tá? O que é que acontece nos gráficos, né? Olha, vamos pensar no que a gente fez aqui. Ao determinar a inversa, a gente inverteu os papéis de x e y, né? Então, por causa disso, imagine o gráfico da função agora. Se a gente trocou o x por y, então é como se a gente trocasse o eixo x pelo eixo y e o eixo y pelo eixo x. Tentem falar isso rápido agora. Eixo x pelo eixo y, y pelo eixo x. Né? Difícil. Então, basicamente, como a gente trocou as variáveis, a gente troca os eixos também. Então, é como se a gente girasse. Não vou ligar a câmera agora, mas ia ser mais fácil. É como se a gente girasse o plano trocando o x pelo y. Imaginem isso. Vocês pegando os eixos pela mão e girando aqui, trocando eles de lugar. É isso que acontece quando a gente acha a inversa de uma função. E é por isso que algumas funções não têm inversa, porque quando a gente for fazer isso, vai dar uma curva que não representa a curva de uma função, certo? Então, por esse motivo, os gráficos vão ser o reflexo um do outro em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares do plano cartesiano, como veremos a seguir. Então, o plano cartesiano é esse aqui, x, y. E aí, os quadrantes, eles são essas 4 regiões aí que os eixos determinam, né? Então, tem essa primeira região aqui, a segunda aqui, a terceira aqui. Por que a orientação é essa? Por causa das coordenadas polares. Se a gente meter um eixo θ aqui, ele aumenta para lá. Então, ele vai varrendo aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. Certo? Não importa muito isso agora. E aqui vai ser o quarto. Então, os quadrantes ímpares são o 1 e o 3. E a bissetriz é uma reta que passa dividindo eles em partes iguais. Essa é a bissetriz. Então, essa daqui, ó, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso é um jeito geométrico de falar, né? Eu falei assim porque tá assim nos livros. Então, se eu não falar, pode ser que... Aliás, é melhor falar, que caso alguém veja isso, vai lembrar. Espero que lembre. Então, isso é um jeito geométrico de falar. Na verdade, essa curva ela é simplesmente o gráfico da função y igual a x. Né? Então, do ponto de vista geometria analítica, né? É simplesmente y igual a x. Tá? Então, os gráficos de uma função e da sua inversa, eles vão ser refletidos em relação a essa reta azul. Então, não é em relação ao eixo x, não é em relação ao eixo y, é em relação à reta azul. Vamos ver um monte de exemplos e assim eu espero que vocês consigam entender. O primeiro exemplo é esse que eu já calculei a inversa aqui, né? Que nós acabamos de ver. Ó. Tá? Então, aqui, ó, a função ela era 3x mais 2, né? Como nós vimos. Vimos que a inversa dela é x menos 2 sobre 3. Então, aqui nessa figura, a curva azul representa a função f. Essa daqui é a 3x mais 2. A curva vermelha representa a sua inversa. Tá? Então, essa aqui é a f. 3x mais 2. E essa daqui é a sua inversa. É igual a f menos 1 de x, que vai ser x menos
x menos 2 sobre 3. Tá aí. Por que eu estou escrevendo aqui? O triste. Tá. F a menos 1 de x é x menos 2 sobre 3. Tá aí, bem melhor escrever aqui. Certo? Então, percebam, ó, que se aqui onde tem essa linha tracejada é a tal da bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Tô engraçado hoje, né? Certo? Então, essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Imaginem agora que vocês têm um espelho que passa por essa bissetriz dos quadrantes ímpares aqui, que é o gráfico da função y igual a x. Se vocês tiverem um espelho, o reflexo da curva azul vai ser a vermelha. Ou seja, o reflexo do gráfico da função f vai ser o gráfico da função inversa f a menos 1. Certo? Então, veja, a definição lá, matemática, né, abstrata, ela pode ser complicada de entender. Determinar a inversa já não é, algumas vezes não é tão difícil não. Né? Então, nesse exemplo aqui não foi muito complicado não. E no gráfico é mais fácil ainda. É simplesmente a gente imaginar essa rotação aí, essa reflexão de uma curva sobre essa bissetriz dos quadrantes ímpares. Ficou alguma dúvida em relação a essa questão aqui do gráfico, essa questão aqui desse cálculo? Alguém quer perguntar sobre isso? Não? Tá bom. Outro exemplo, vamos ver agora a função polinomial do segundo grau. Vamos pensar. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Vocês não viram nada, tá? Não viram nada. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui. Função de R em R. Quando a gente pensa em inversa, a questão do domínio e do contradomínio começa a fazer uma grande diferença. Então vamos ver esse exemplo. F de x igual a x ao quadrado. Primeiro passo, escreve isso como sendo y. Y igual a x ao quadrado. Depois, vamos escrever assim, primeiro passo. Segundo, troca o x por y. Então aqui fica x igual a y ao quadrado. E depois inverte. Como é que eu inverto isso? É possível inverter isso? Como é que eu inverto x igual a y ao quadrado? Como é que eu isolo y? A gente está tão acostumado a fazer isso, né? A gente chega e fala y é raiz de x. Ou então, quando a gente está com mais paciência, a gente escreve assim, y igual a mais ou menos raiz de x. Isso é verdade para cada x, mas não é verdade para a função. Essa função aqui não é inversível. Não é inversível em toda a reta. Para a gente poder escrever a inversa dela, a gente tem que limitar o domínio. Por quê? Porque o gráfico dela é isso aqui, né? Esse aqui é o gráfico dela, uma parábola. Tá? Vamos fazer direito o gráfico. Então o gráfico dela é essa parábola aqui, que eu não vou conseguir desenhar nunca.
mas é mais ou menos isso. Passa pela origem aqui. Como a inversa ela é o reflexo em relação ao eixo, às bissetrizes aqui, então o gráfico da inversa seria isso aqui, ó. Só que existe um problema, tá? Qual é o problema? Antes de ver qual é o problema, vamos ver o seguinte. Essa curva de cima aqui, ela é o y igual a raiz de x. E essa curva de baixo, ela é y igual a menos raiz de x. Qual é o problema? É que isso não representa o gráfico de uma função. Juntar essas duas curvas verdes não representa o gráfico de uma função. Por quê? Porque uma função ela associa a cada x um único valor f de x. Nesse caso eu vou botar g, porque g seria a inversa de f. Então, se bem aqui for 4, bem aqui vai dar 2 e bem aqui vai dar menos 2. Qual é o verdadeiro? Essa função ela pega o 2 e leva em quê? Então, para determinar a inversa, eu tenho que escolher uma das duas. Mas eu não posso escolher. Porque eu não posso ter liberdade de dizer qual é a inversa. Então, em vez disso, o que eu tenho que fazer é limitar o domínio da função original. Então, a função original agora ela vai ser só isso aqui. Só o lado positivo. Deixa eu só fazer o gráfico da mesma cor ali para não ficar esquisito. Então, o que a gente pode fazer é inverter um pedaço só da parábola. Porque um pedaço dela vai ser inversível. Então, se eu pegar só essa parte positiva aqui da parábola, y igual a x ao quadrado, aqui, né, a f, eu posso inverter um pedaço dela só. Então, eu posso dizer que a inversa disso é isso aqui. Porque aí, ó, percebam que agora o gráfico da f e da f a menos 1, de fato, está refletido em relação ao bissetriz dos quadrantes ímpares aqui. Ó. Né? De fato, eles são um espelho um do outro. Então, na verdade, essa função aqui ela não tem inversa. Mas tem inversa essa outra aqui, a f de 0 em mais infinito em R, definida por f de x igual a x ao quadrado. Ou seja, se eu limitar o domínio, ela passa a ter uma inversa. E a inversa vai ser necessariamente essa de cima aqui. Não pode ser a de baixo, porque ela não vai respeitar essa propriedade que nós vimos. Ela não vai ser a função inversa. Né? Ela vai ser uma inversa, no caso, à direita ou à esquerda, mas não vai ser as duas coisas. Certo? Então, é mais fácil de ver isso pelo gráfico. Vamos ver, então, o gráfico. Ó. Então, se eu desenhar aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Essa curva tracejada aqui, e eu limitar o gráfico da função x ao quadrado só a esse pedaço aqui, né? Finjam que vocês não estão vendo esse lado aqui. Nesse caso, então, a inversa vai ser essa f a menos 1, que é igual a raiz de x positiva. Tá bom? Deu para entender, pessoal, isso daqui? Alguma dúvida? Muito lindo, né? Obrigado. E olha que eu não estou nem mostrando o rosto, né? Tá bom. Zoeira. Zoeira. Vamos ver a função polinomial. Tá engraçadão, né? Engraçarado. Vamos ver a função do terceiro grau. Não, a função quadrática, em todo o domínio, ela não vai ter uma inversa. Exatamente. Isso que você falou. Isso é triste, né? Isso decepciona a gente. Mas é assim mesmo. Na verdade, Amanda, nada em matemática é tão simples, né, quanto a gente gostaria que fosse. Então,
Essa daqui tem uma inversa, por exemplo. Ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Esse lado esquerdo vai ter uma inversa, entendeu? Esse lado esquerdo aqui, ó, que também é x ao quadrado, vai ter uma inversa que vai ser essa parte de baixo aqui, que é justamente y igual a menos raiz de x. Porque elas vão ser inversas uma da outra aqui em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Que é y igual a x. Exatamente. Deixa eu só fazer aqui de outra cor. Então, esse segundo pedaço aqui da parábola, né, para x negativo, ele vai ter uma inversa. Esse x ao quadrado vai ter uma inversa única, né, vai ser a inversa de verdade, que vai ser essa aqui, y igual a menos raiz de x. Né? Mas a função x ao quadrado, ela de R em R, não tem inversa. Essa daqui não tem. Né? E a gente pode ir mais longe ainda. Se a gente pegar qualquer subconjunto, não necessariamente um intervalo, mas qualquer subconjunto aqui só da parte positiva da parábola, por exemplo, se fosse só aqui de 2 até 6, né, vai ter um aspecto mais ou menos assim, né? Deixa eu ver. Mais ou menos assim. Né? O gráfico vai ser mais ou menos assim. Se for uma função de 2, do intervalo 2 a 6 em R, por exemplo, definido por f de x igual a x ao quadrado, ela vai ter uma inversa. Vai ter e vai ser mais ou menos isso aqui. Mais ou menos assim. Vai ser um trecho daquela curva aqui, que passa por aqui. Vai ser mais ou menos assim. Certo? Mas se eu pegar também qualquer intervalo negativo, também vai ter. Né? Ou seja, se eu pegar um pedaço qualquer bem aqui, ó, esse pedaço vai ter uma inversa que vai ser esse pedaço correspondente bem aqui do outro lado. Agora, se eu pegar qualquer intervalo que contenha essa bacia, digamos assim, né, esse intervalo onde a função ela se repete aqui nos valores dela, qualquer pedaço desse aqui não vai ter inversa. Por quê? Porque justamente bem aqui a função não vai ser injetora. Porque ela vai ter o menos 1 e o 1 aqui, que vão estar dando o mesmo valor. Mas esse trecho negativo ou o trecho positivo são injetoras. Então, toda vez que a função ela só sobe, ela é injetora, ou quando ela só desce. Mas a função quadrática, ela desce e depois sobe. Isso faz com que ela não seja injetora, ela vai passar por dois valores aqui de x que vão dar o mesmo valor de y. Por exemplo, menos 1 e 1. Por esse motivo que ela não tem inversa. Mas uma função que só sobe, tipo x ao quadrado, x ao cubo, como a gente vai ver, ou seno hiperbólico também, essas funções têm inversa. E aí o que a gente vai fazer com as funções vai ser justamente limitar o domínio para encontrar a inversa dela naquele pedaço, né? Então aqui no x ao quadrado, na prática, ela não tem inversa em todo o domínio, mas a gente fala assim, tá, dane-se, né? Tô nem aí, eu quero a inversa, e aí a gente limita o domínio para números positivos. E aí a inversa dela vai ser raiz de x. Se a gente quiser números negativos, a inversa vai ser essa aqui. Tá? Então, é mais ou menos isso. Não sei se está dando para vocês entenderem. Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Bom, então, por exemplo, a função do terceiro grau, ela só cresce. Então, isso que eu estou falando de um jeito assim besta, né? Ela sobe, desce. Na verdade, isso é um teorema de cálculo aí,
Se a função tiver uma derivada positiva, ela vai ser crescente, então ela tem inversa. Isso é um teorema. É o que acontece com a função do terceiro grau, né? Então, essa função aqui, ela tem uma inversa em todo esse domínio da reta. Então, se ela for de RR, definida por f de x igual a x ao cubo, ela tem uma inversa. Por quê? Porque o primeiro passo que eu delineei lá foi, escreve isso como sendo y. Segundo passo, inverte. Substitui o y por x e o x por y. Né? Inverte não, troca, né? Permuta os símbolos. Aí o terceiro passo é inverter. E nesse caso, tem uma única solução, que é a raiz cúbica de x. Em se tratando de números reais, vai ter uma única solução. Então, como essa passagem aqui é a passagem crítica. Essa é a passagem crítica. Certo? Porque é bem aqui que eu tenho que prestar atenção se existe uma única solução. E a função ela só vai ter uma inversa assim, digamos, forte, quando só tiver uma solução. Se tiver duas, aí a gente tem que escolher um pedaço, que nem a gente faz com x ao quadrado, por exemplo. Aqui no x ao quadrado, para x positivo, a inversa vai ser essa aqui, raiz de x. Então, se a gente limita o pedaço, passa a ter uma inversa. Então, a f é x ao quadrado e a inversa, raiz de x. Né? E é isso que a gente vai fazer com as funções trigonométricas e as funções hiperbólicas, porque elas se repetem. Então, a gente tem que limitar os intervalos onde elas podem ter uma inversa, que nem a gente faz com x ao quadrado aqui. Então, aqui a x ao cubo vai ter uma solução única, então essa vai ser, de fato, a f a menos 1 dela. Então, f a menos 1 de x vai ser raiz cúbica de x. Tá? Essa daqui é a função inversa da função f de x igual a x ao cubo. Real. Se fosse complexa, aí não seria, porque nos números complexos, todo número complexo tem duas raízes quadradas, três raízes cúbicas, quatro raízes quartas, cinco raízes quintas e assim por diante. Ou seja, eles são mais complexos, né? Mais uma piada desnecessária aí para vocês. Bom, então o gráfico vai ser esse daqui, tá? A função f de x igual a x ao cubo é essa curva azul. A bissetriz dos quadrantes ímpares é essa curva tracejada aqui, mais fina. E o gráfico da função inversa vai ser a raiz cúbica de x, que é essa curva vermelha. E vejam que existe uma simetria perfeita em relação a essa bissetriz, que é essa linha tracejada, certo? Como nós já esperávamos, né? Tá bom? Então, é basicamente isso aqui. Não sei se tem mais alguma coisa interessante para falar em relação a isso, nesse exemplo. Tem o seguinte, ó. Como eu falei para vocês, por que ela tem uma inversa em todo o domínio? Porque ela só cresce, ó. Ela cresce aqui. Bem aqui, a taxa de crescimento dela chega a zero, mas é no único ponto. Logo depois ela volta a crescer. Então, isso não influencia. Agora, se ela fosse igual à função que eu passei na primeira lista de vocês, que ela tinha um breve recuo bem aqui, depois subia, aí ela já não tem inversa. Ela só vai ter inversa por intervalos. Se eu separar aqui, esse pedaço tem uma inversa, esse tem outra e esse tem outra. Certo? Então, é basicamente isso. Um exemplo importantíssimo aqui, que a gente não pode ficar sem falar, é a exponencial e o logaritmo. Então, eles são a inversa uma da outra. Tá? Então, se eu chamar de f aqui, geralmente, na verdade, a gente escreve assim, esp. Esp de r em r. E log natural, geralmente a gente escreve log.
ou ln, tanto faz. Eu vou usar ln, que a gente já está acostumado. Então, essa função é definida por esp de x igual a e elevado a x, e essa daqui não tem nem como escrever de duas vezes, né? É simplesmente isso, lnx. Então, a inversa da exponencial, esp a menos 1 de x, é o logaritmo. E a inversa do logaritmo, ln a menos 1 de x, é igual a exponencial e elevado a x. Então, elas são a inversa uma da outra. Isso é outra coisa que eu esqueci de falar, olha só. Quando a gente calcula a função inversa, a função original é a inversa da sua inversa também. Certo? Então, eu poderia ter feito a mesma coisa aí com a função x ao cubo. Eu poderia chamar ela de uma g, de RR, dizer que ela vale raiz cúbica de x, e perguntar qual é a inversa dela. Aí eu sigo os passos. Primeiro, escrevo assim, y igual a raiz cúbica de x. Segundo passo, troco de lugar, fica x igual a raiz cúbica de y. Terceiro passo, resolvo. Elevo tudo ao cubo. Raiz cúbica de y ao cubo, como esse número é ímpar, é 3, dá o próprio y. Então, y é x ao cubo. Ou seja, eu encontrei a inversa. A inversa vai ser uma g a menos 1, que quando aplicada num certo x, dá x ao cubo. Então, quando a gente fala da inversa, nenhuma delas tem prioridade, digamos assim. Uma é inversa da outra. Não existe a função e a função inversa, mas existe a função f e a inversa de f. Né? E a inversa da inversa é a própria função, que a gente pode escrever isso assim. F a menos 1 é f. Certo? É muito interessante isso aqui. Muito interessante. Quem não estiver fazendo nada aí e quiser olhar isso em algum livro, vale a pena. Pura diversão, isso aí. Bom, então a exponencial e o logaritmo, elas são a inversa uma da outra. Aqui eu queria advertir vocês de uma coisa, ó. Quando a gente escreve assim, por exemplo, cosseno de x, não, vamos usar o log que eu já escrevi ali. Quando a gente escreve assim, ó, log natural de x, tudo isso elevado a menos 1, isso é igual a 1 sobre log natural de x, certo? Agora, isso é muito diferente de não podemos confundir isso com log natural com menos 1 em cima do símbolo de log. Porque isso é uma representação universal para a função inversa. Isso é uma representação padrão universal para a função inversa. Colocar o menos 1 no símbolo da função, tá? Então, log a menos 1 de x, na verdade, é o inverso do logaritmo de x, que é a exponencial. Ok? Então, vamos prestar atenção nisso. Por exemplo, aqui, ó, no cosseno a gente vai ver. Cosseno de x a menos 1 é 1 sobre cosseno x. Só que cosseno a menos 1 de x é diferente.
Vou até fazer esse diferente assim. Diferente de cosseno a menos 1 de x, que é a função inversa do cosseno. Ok? Então não podemos confundir isso. E o gráfico, olha só que beleza, né? Esse aqui é o gráfico. Essa curva azul é a função exponencial, que a gente conhece. A f a menos 1 é o logaritmo que a gente já conhece, né? Então a inversa da exponencial é o logaritmo. E elas são o espelho, digamos assim, uma da outra em relação a essa bissetriz. Então, a função exponencial ela cresce muito rapidamente e justamente pelo fato do logaritmo ser a inversa dela, ela vai crescer muito lentamente. Não é interessante isso? Eu acho que depois de estudar a regra de L'Hopital, que a gente já pode discutir em breve, numa das nossas próximas aulas bem próximas, a gente vai entender que o exponencial cresce muito rapidamente, o que significa isso? E também entender que o logaritmo cresce muito devagar, e o que significa isso, né? Aqui, queria só dar um exemplo, ó, porque a gente está falando só dessas funções assim mais puras, digamos assim. Mas vamos ver um exemplo. Ó, determine a inversa de... Vamos ignorar o domínio por enquanto, porque elas são de R em R, elas funcionam bem, né? Enfim, dessa daqui. Determine a inversa de f de x igual e elevado a menos 5x. Qual é a inversa dessa aí? Então, primeiro passo, a gente escreve y. Então, y vai ser e a menos 5x. Depois, a gente troca o x pelo y. Então, fica x igual e elevado a menos 5y. Terceiro passo, a gente resolve. Como é que a gente resolve isso? Tirando o log dos dois lados. Então, fica log de x igual a log de e a menos 5y. Então, o log natural de x vai ser... Aqui o expoente vem para baixo, então fica menos 5y, log natural de e. Log natural de e igual a 1. Então fica menos 5y igual a log natural de x, logo y vai ser menos 1 sobre 5 log natural de x. E essa vai ser a inversa. Certo, pessoal? Então, o que está fundamental aí por trás desse raciocínio é isso aqui, de que a exponencial e o log são o inverso uma da outra. Então, se for dado isso aqui, uma exponencial composta com outra coisa, a gente pode usar esse fato aqui para inverter, basta seguir os mesmos passos, como a gente percebe bem aqui. Que droga, já passou tão rápido o nosso tempo. Queria falar mais coisas aqui, mas porque a gente precisa ter um conteúdo grande ainda pela frente, mas tudo bem, não faz mal. Amanhã a gente fala de funções trigonométricas inversas e também funções hiperbólicas inversas e como é que a gente deriva isso, né? E vamos ver a regra da derivada da função inversa. E aí fecha esse assunto. Eu acho que talvez a gente esteja demorando um pouco demais nisso aqui, mas ao mesmo tempo, provavelmente essa vai ser a última vez que vocês vão ver isso oficialmente no curso, né? Claro que cada um pode ter o seu autodidatismo individual e ir atrás de o que quer que seja só por si só, né? Claro que sim. Mas vamos aproveitar mais uma aulinha, a gente fecha isso aqui, tá bom? Então, ok.
Valeu, então, pessoal. Alguma questão? Valeu, professor. Valeu. Obrigado pela aula. Show de bola. Tchau, tchau. Bom almoço. Tchau, tchau. Bom almoço, galera. Bom dia, professor. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Valeu. Professor, bom almoço. Valeu, bom almoço para vocês aí. Até sábado. Tá longe. Até então. Até, se eu conseguir, né? É, Vai lá então, professor. tá legal. Tá legal.